Então, assim, ó, o Thiago já deve ter dado porífero e quinidário para vocês, até onde eu sei. E a visão que eu acho que o pessoal tem que ter para estudar zoologia, eu acho que isso aqui é um belo de um resumo para a gente entender como é que se estuda zoologia, tá bom? Porque assim, ó, isso aqui é uma relação filogenética, um clado, tá, de filogenia, que não sei se vocês sabem, os seres vivos, vem de ancestrais comuns, isso no tempo geológico é assim que funciona a evolução. Porífero quinidário já foi, porque primeiro a gente vai ter, né, um organismo pluricelular, que lá pelas tantas vai ter origem alguns animais sem tecidos diferenciados que sobreviveram até hoje, que são esses caras aqui que são super estranhos, poríferos, tá? As esponjas do mar, tá? E alguns descendentes desses primeiros celulares deram origem a alguns animais com tecidos diferenciados, tá? Daí aqui vai começar a entrar a chatice da zoologia. Por que é chatice, cara? Porque é um monte de palavra, nome estranho, que tem uma definição que, infelizmente, vocês têm que saber se vocês querem conseguir acertar essas questões de zoologia que aparece no vestibular, que aparece no Enem, tá? O primeiro conceito que separa aqui é o diblástico e triblástico, tá bom? Porque a gente vai ter, então, os quinidários, que foi visto num grupo, um outro grupo se diferenciou aqui dos triblásticos, que vai dar origem a outros filos, a outras categorias de animais, e que hoje a gente vai ver plateumintos e nematóides, que são os eumintos, né? O euminto não é um filo, não é uma classificação, é uma forma de agrupar essas duas categorias taxonômicas aqui, que têm semelhança e têm uma ancestralidade em comum mais próxima, tá? E uma outra novidade evolutiva que aparece é o tal do celoma, que alguns animais são acelomados, no caso dos plateumintos, e com celoma, que é uma cavidade corporal, que eu vou dar uma passada bem rápida aqui, que a gente vai ter os pseudocelomados nematóides, depois os celomados, que vai englobar todos esses grupos aqui, que são bem mais complexos estruturalmente e fisiologicamente, tá bom? Então, o estudo da zoologia vai ser um pouco baseado nessas relações aqui em novidades evolutivas, que é o que a gente chama até, que tem a ver com a fisiologia, com a estrutura ou morfologia dos animais. Tá? Aqui tem mais uma outra forma de enxergar relações filogenéticas, só que está se utilizando outras características, por exemplo, a simetria radial ou a simetria bilateral e a protostomia ou a deuterostomia, que eu também vou dar uma explicadinha por cima, porque esse é o momento para a gente entender da zoologia. Deixa eu ver aqui, valeu só. Tá, qualquer coisa, gurizada, vocês interrompam aí e abram o microfone, porque eu estou dando aula na tela grande e não vejo o chat. Tá, isso aqui é uma árvore evolutiva, tá? Levando em conta a simetria. Tá? Então, o que é simetria? Bem rápido, tá, pessoal? É como a gente consegue dividir o corpo dos animais. Tá? A maior parte dos animais, a gente é de uma simetria bilateral, porque a gente tem somente um plano que divide o corpo em duas metades iguais, simétricas. Por isso que é simetria, né? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, uma lagosta, um exemplo que é um artrópode, que vocês vão ver com o Thiago, né? E ele tem um lado esquerdo e um lado direito, uma posição anterior e posterior. Já alguns animais, eles não têm apenas um plano que divide o corpo em partes iguais, digamos assim, como, por exemplo, esse quinidário aqui, a hidra, que tem vários planos que pode dividir a estrutura desse animal, então a gente chama de uma simetria radial. Tá? O segundo conceito ali que eu vou ter que perder um pouco de tempo aqui explicando é o tal do diblástico e dos triblásticos. Eu sei que vocês não viram embriogênese ainda,
embriogênese não, embriologia ainda, vai ser mais pro final do ano, e eu vou dar só uma pincelada aqui para você saber o que é um triblástico e um diblástico, tá? O que acontece? Isso aqui é uma mórula, uma blástula, tá? Que depois que o espermatozoide fecunda o ovo vai se dividir em um monte de célula, vai virar uma mórula, que é uma massa de célula, e essa massa de célula, algumas células começam a invaginar, desculpe o termo, entrar para dentro dessa bola, tá? Vai formar uma cavidade aqui, que depois vocês vão ver que é o arquêntero, aqui vai ter a blastocele, que é só vai ter líquido aqui dentro, e essa camada de célula aqui invagina para dentro dessa bola de célula, a gente chama de endoderme. A camada de célula na periferia a gente vai chamar de ectoderme, ok? Alguns animais, poucos animais, os plateumintos, eles têm essa disposição de ter 2 folhetos embrionários. Isso é o folheto embrionário, porque a ectoderme, essas células vão crescer e se diferenciar em alguns sistemas, tecidos e por aí vai, órgãos também, que não é muito caso aqui dos plateumintos e dos nemateumintos ainda. A endoderme vai dar origem a outros tipos de tecidos e órgãos, por consequência, tá? E alguns animais, quando acontece essa invaginação aqui, vai ter uma terceira camada, que vai ter origem na ectoderme, e essa terceira camada, que ela é entre a endoderme e a ectoderme, chama de meso, no meio a mesoderme, tá? Esses caras aqui, da mesoderme, vocês ainda vão ver, vão estar relacionados ao sistema digestório, essa bagulhada toda que tem no meio do corpo dos bichos geralmente. Vamos falar de palavras um pouco mais humanas para vocês entenderem. Mas isso é diblástico e triblástico que a gente viu aqui, tá? A gente vai ter os diblásticos, que são os quinidários, depois todos os outros filos aqui vão ser triblásticos, que é isso aqui, tá? Esse aqui eu vou dar uma pulada porque é mais ou menos o que eu estava explicando. Tá? Tem que explicar o que é celoma. Bom, é que agora não dá tempo de eu explicar muito esses termos da embriologia. Tá? O celoma é uma cavidade que tem dentro do corpo. Se alguém já abriu um cadáver e já tirou as vísceras aqui numa necrópsia, já fiz isso um monte de vezes, se a gente abrir um ser humano, não sei se você sabe, se a gente cortar a traqueia e o esôfago, depois a parte final do intestino grosso reto, as vísceras não caem, porque elas estão tudo grudadas uma com a outra. Mas se tu tirar essa cola que tem na parede, a gente tira as vísceras todas juntas, assim, e fica o boneco ali oco. O que é esse negócio que eu estou brincando com o boneco oco ali? É uma cavidade corporal, é onde está esse celoma, né? Então, animais mais complexos têm esse celoma, essa cavidade, onde é que vai se desenvolver órgãos, e alguns animais que não têm celoma ou têm o pseudoceloma são mais simples, como os eumintos, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui a estrutura deles de estrutura geral do corpo e a fisiologia também, que tem bem poucos órgãos, se é que tem órgãos, alguns caras aqui, né? Aqui, meu Deus do céu, veja o que eu já fiz de necrópsia na vida. Tá, aqui tem um resuminho do que é triblástico, diblástico, acelomado, pseudocelomado. Isso aqui é mais ou menos fácil, né? Só os quinidários políferos nem conta, né? São uns bichos completamente diferentes, né? Os quinidários já são diblástico, depois a galerinha o resto é triblástico, e tem esse tal de celoma, o acelomado, o pseudo e o celomado. Os celomados vai ser a maior parte dos filos aqui, de pseudocelomado e acelomado, o plateuminto e o nemateuminto, que é a estrutura de hoje, tá? Então, eu vou ter que tocar ficha rápido aqui, como é de costume, porque tem bastante coisinha para vir num período só, tá? Então, o que a gente tem que saber para vestibular, para Enem e para a vida também, porque tem algumas coisas que são importantes para a vida também. A biologia, às vezes, de vez em quando, tem umas coisas que são importantes para a vida, né? Estrutura, tá? Entender qual que é a estrutura desses filos, tá?
dos animais desses filos, e também alguns detalhes da fisiologia, tipo, a forma geral de como é o animal e como que é os seus sistemas, né, a fisiologia deles. Né. Para nossa sorte que os plateumintos são animais bem simples, eles são praticamente uma massa de músculo. Né. Eles não possuem um sistema digestório completo, que a gente chama. O que acontece? Ó, a planária é um bicho meio estranhinho, porque se a gente vê aqui o corte dela, ela tem uma faringe, que seria a boca dela, né? E a planária se alimenta, e isso aqui é o intestino dela. Ela não tem um início, um meio e um fim, não tem boca e ânus. Né? Então, isso que a gente chama de sistema digestório incompleto. Tá? Ela tem esse sistema digestório bem ramificado, porque também não possui um sistema circulatório desenvolvido. Tá? As trocas de nutrientes aqui, que elas vão precisar, vai ser por difusão. Vai chegar na parte das células do corpo dela, e esses nutrientes e troca gasosa também vai ser por difusão. Tá? As planárias, eu vou mostrar aqui depois um videozinho, tá? Isso aqui, ó, não é um olho vesgo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Planária não tem olho, ok? Ela tem algo que é chamado de ocelo, tá? E isso aqui não é uma pupila, tá? Ela não é vesga. Eu já vou mostrar essa estrutura aí, quando falar sistema nervoso, tá? Então, respiração, gurizada. Botei essa figura aqui porque essa galera não tem um sistema respiratório, tá? Troca de gás é por difusão, a nutrição que vai daquele intestino incompleto, digamos assim, aquele sistema digestório incompleto, os nutrientes vão por difusão também alimentar as células, tá? Algo que é interessante saber é a excreção, né? Porque as atividades celulares vão ter excretas, né? Excretas com nitrogenados, que geralmente são compostos que são tóxicos, então tem que excretar isso para o meio ambiente. Né? A gente faz isso por rim. As planáriazinhas, coitadas, são bichos bem fofinhos, eu adoro planárias. Elas têm algo que a gente chama de protonefrídeos. Tá? Aí começa os nomezinhos que começa a complicar. Né? O protonefrídeo é uma estrutura que vai dar origem evolutivamente para um nefrídeo, que a gente vai ver lá nos artrópodes. Tá? E esses protonefrídeos que os plateumintos têm, eles podem ser de dois tipos, o tal de solenócito, que são células que têm um único flagelo, e tal de células-flama. Quando fala células-flama, é plateuminto. Se conseguirem decorar esse tipo de coisa. O que é célula-flama? Nesse desenho aqui a gente tem o que é o sistema excretor, os tubos, tá? Que tem por todo o corpo desse animal, e tem nessas terminações, essas bolinhas aqui, que é uma célula-flama, que é um monte de flagelo, cílio aqui, que ajuda na excreção, na filtração dos excretas, que vai sair por um poro. A planária, por todo o corpo dela, ela possui poros de excreção para tacar fora os excretas. Então, célula-flama, plateuminto planária. Tá? O sistema nervoso. Tá, esses bichos são fáceis de estudar também porque eles são super simples. Né? Quando a gente vai ver o sistema nervoso, o que é interessante a gente notar aqui, ó, essa palavra aqui, ó, cefalização. Quando a gente começa a ter uma organização de neurônios, mesmo que seja poucos neurônios, né, não seja um cérebro, a gente começa a ter o que chama de cefalização, de ter um lado anterior e posterior no corpo e ter uma cabeça. Na cabeça dos animais, geralmente, né, sempre vai ter exceção, né? Mas é por causa da organização do sistema nervoso. Tá? As planárias são seres super simples também, elas têm um gânglio cerebral. O gânglio cerebral não passa de ser um monte de neurônio agrupado, não tão organizado para a gente chamar de cérebro ou encéfalo, tá bom? E como todo sistema nervoso, ele tem praticamente um sistema nervoso central aqui, né, esse gânglio cerebral, e um sistema nervoso periférico, que seriam nervos, que a gente chama aqui de cordão nervoso e dos nervos aqui,
para essa troca de informações, tipo como é que é a palavra? O estímulo externo ser captado pelo corpo da planária, e esse estímulo ser levado para esse gânglio para ajudar a planária a decisões comportamentais fisiológicas. Aqui a gente tem um corte do tal do ocelo, tá? Ele não é um olho, porque ele não forma uma imagem, tá, gurizada? O ocelo, ele é capaz de captar variação de luz. A planária, ela consegue perceber se ela está no claro ou ela está no escuro, ou meio que na sombra, entendeu? Então, é uma forma dela compreender o que está acontecendo no ambiente, se ela está debaixo da luz e a luz tem muita radiação, tem radiação ultravioleta, são uns animais bem pequenos, então isso vai fazer a musculatura dela se mexer e encontrar um local mais escuro para se proteger. Então essa interação que o sistema nervoso faz, que tem a ver com o seu sistema muscular e a fisiologia do comportamento da planária. Tá? Esses caras são hermafroditas, e aqui entra um termo, não sei se vocês já viram, que é monóico e dioico, ok? Monóico quer dizer hermafrodita, os dois sexos no mesmo indivíduo, ok? Fecundação interna, desenvolvimento direto e indireto, mas o que geralmente fala de planária é aquela habilidade dela de regeneração que tem nesse vídeo aqui, tá? Aqui o cara picotou uma planária, tá? E esperando o tempo passar, cada pedacinho começa a crescer, a divisão celular, e vai formar uma nova planária de cada pedaço. Ou seja, não dá para esquartejar e matar uma planária. Se ela for esquartejada, tu vai ter várias planárias, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma... Cara, planária é a coisa mais fofinha que tem, né? Eu também acho. A maior parte dos eumintos, dos plateumintos e nemateumintos, eu pessoalmente eu não vou muito com a cara, né? Mas um outro ponto para plateuminto, classificação. A gente vai ter esses 4 grupos aqui, que a gente vai dar uma olhada. Tem os turbellaria, que são de vida livre, ou seja, eles não são parasitas, como as planárias, né? A gente tem os trematoda, que são parasitas, como esquistossoma, da esquistossomose. Os cestoda são o grupo das tênias, que são parasitas também, a gente vai dar uma olhadinha. E os tal de monogênia, que são ectoparasitas de peixes e anfíbios. É um cara mais diferentão aqui nos plateumintos, tá? Aqui um exemplo de um turbellaria, de uma planária, eu acho que essa aqui de água salgada. Se vocês procurarem no Google a turbellaria, vocês vão ver vários exemplos de turbellários, de planárias que são bem legais de ver, né? Os trematoda, como essa facíola hepática aqui, esse aqui é um cara também que ele ataca, ele tem como hospedeiro o fígado de animais e se alimenta do fígado, né? Então é complicado ter esse bicho no corpo. Os cestóides, como aquelas maravilhosas tênias, tá? Que podem ter até 12 metros de comprimento dentro do nosso intestino, né? O tal dos monogênias são um grupo bem específico, são uns plateumintos, né? Bem pequenos, e eles, como tem na descrição ali, eles são ectoparasitas de peixes e anfíbios. Eles ficam nas brânquias dos peixes, na pele dos anfíbios e parasitando, né? Desse grupo, os que são de vida livre são os turbellaria das planárias, tá? A outra coisa que a gente vai ter que estudar para esses 2 grupos aí, que é bastante importante, dos plateumintos e dos nemateumintos, é a tal das zoonoses, ou seja, as doenças que são causadas por esses taxas, por esses caras, tá? Eu vou dar uma passada bem rápida aqui, porque vou dar umas dicas de cada um, porque a gente não tem tempo, tá? Para conseguir passar tudo tintim por tintim, é precisar de mais uma aula. Mas eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou dar uma explicação do que é o essencial, depois vocês têm meu WhatsApp aí, tem um grupo, me pergunte que a gente dá uma conversada, tá? Tá, esquistossomose, ela é conhecida como uma barriga d'água, nem coloquei algumas fotos aqui, né? Botar foto de criança com uma barriga gigante, enorme, né? Acho que não precisa, mas ela é conhecida como barriga d'água, tá? Decorar cada um, se é dioico, se é monóico, eu acho que é meio complicado, se a gente lembrar de como é o animal, no caso aqui, ó, o esquistossoma, ele é muito particular por causa desse dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual, gurizada? É quando o macho e a fêmea apresentam diferenças, e no caso do esquistossoma mansoni são diferenças bem salientes, né? A fêmea, ela é muito menor que o macho é bem maior e tem ventosas, meu Deus, mais 10 minutos de aula. Eu vou ter que mudar um pouco os meus planos aqui. Então, o que a gente vai combinar? Ó? Aqui eu coloquei, é do CDC, o ciclo de vida, mas eu acho que a gente tem que fazer que nem a gente fez quando eu ensinei você uma coisa sobre vitaminas. Lembra que eu tentei fazer vocês entender que existe um padrão, né? A gente tem que, para não ter que decorar um monte de coisa aqui parecida, a gente tem que tentar identificar padrões, tá? Então eu vou falar o ciclo de vida da esquistossomose, depois a gente vai começar a ver que esses padrões se repetem. Por exemplo, né, a gente tem aqui, cadê esses ovos desse animal são liberados pelas fezes ou pela urina, dependendo da espécie de esquistossoma, tem mais de uma espécie, e esses caras, os ovos desses animais saem nas fezes, e das fezes tem um ovo, sai uma larva. Tá? No caso da larva da esquistossomose se chama de miracídio. A larva, ela vai infectar um outro hospedeiro. Por isso que vários parasitas que a gente vai ver aqui, eles têm dois hospedeiros, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Se vocês não ouviram o conceito desse antes, o hospedeiro definitivo é onde o animal, da forma adulta, se desenvolve. O hospedeiro intermediário é quando a fase larval se desenvolve. E esses caras têm uma biologia bem interessante, porque o ciclo de vida deles depende de dois animais diferentes em estágios da vida diferentes. Então aí que está a beleza de entender como é que a natureza se virou e como é que essa coisa funciona, né? Então, as larvas infectam caracóis, se multiplicam nos caracóis, tá? E liberam um outro tipo que a gente vamos chamar de larva ainda, tá? Só que uma larva diferente, depois do hospedeiro intermediário, que a gente vai chamar de cercária, tá? Então tem miracídio, que são as larvas que já saem do ovo, se desenvolve em caracóis e formam as cercárias, e as cercárias que vão infectar o ser humano, nesse caso aqui eles penetram na pele e vão alcançar a corrente sanguínea, migrar para fígado, onde fica adulta, e depois, aqui tem uma explicaçãozinha mais detalhada, que esses caras fazem o seguinte, ó, eles migram, deixa eu ver aqui, ó, no fígado, depois, ó, essas duas espécies A e B, a mansoni e essas outras duas aqui, ó, eles vão para veias mesentéricas do intestino e do reto, depositando os ovos juntos às fezes, por isso que seus ovos saem nas fezes. E essa outra espécie aqui, ele vai para o plexo venoso da bexiga, então por isso que é eliminado na urina. Então as espécies diferentes são adaptadas a meios diferentes, tá? Dito isso, quando a gente sabe o ciclo de vida desse animal, então a gente pode pensar em profilaxia, ou seja, como não pegar esse troço, porque esse troço faz mal pra gente, né? Ele parasita, ele se alimenta, alguns parasitas vão se alimentar dos nutrientes que vão estar no nosso intestino, já alguns outros vão fazer estrago nos próprios órgãos, é mais grave, né? Então se a gente conhece o ciclo de vida
do determinado cara, nesse caso da esquistossomose, a gente consegue começar a prever de como fazer para não pegar esses caras. Ele vai ter tratamentos dos infestados pela destruição dos vermes. Tá, isso é uma forma, né? Existe um medicamento que mata esses animais, né? Tipo ivermectina, né? Que certas pessoas querem usar para matar vírus, né? Mas ok. Saneamento básico, que impede que os ovos contaminem a água. Ok, pá, é verdade, porque o hospedeiro intermediário é um caramujo, né, que são moluscos, vocês vão ver que esses caras geralmente precisam de ambientes com bastante água, então saneamento básico e água limpa vai impedir que esses ovos atinjam os seus hospedeiros intermediários. Uma outra forma é matar os caramujos também. Se não tiver um hospedeiro intermediário aqui, no caso do caramujo, as pessoas já vão ficar com pena de matar os caramujos, né? Já existem outras doenças que vai ter um mosquito como hospedeiro intermediário, que é algumas doenças aí que andam nos enchendo o saco, né? Impedir a penetração das larvas, evitando contato com água contaminada, né? Tipo, eu era criança lá nos anos 1836, né? Eu brinquei na rua, não sei se vocês sabiam que as crianças nessa época brincavam na rua, né? E a mãe mandava a gente sempre estar calçado para não pegar doença. Que doença que é? Esse tipo de coisa aqui, porque vocês vão ver que outros exemplos aqui, o próprio pé é a maior forma do parasita entrar no corpo. Então, um agorizado tinha que estar de bota 7 léguas. Como é que o caramujo passa isso? Cara, depende. Foi o Pedro. Pedro, olha só. Depende. Tu come caramujo cru. Eu nem sei como é que se come caramujo. Se é cru ou se é tipo processado, né? Vamos fritar o bicho, né? Provável que tem muitos animais. Nesse caso aqui eu não sei, mas tem muitos parasitas. Eles fazem graça do nosso sistema digestório da parte do estômago ali de ácido, né? Parece que come cru esse negócio, né? Eu nunca tive coragem nem de pensar em comer caramujo, mas enfim, né? Mas a gente pode dar aquela pesquisada básica e depois eu te falar, tá? Vamos passar. Teníase. As tênias ou solitárias, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Aqui vai estar também o ciclo dela, tá? O ciclo da teníase vai ser parecido, ó. Esses animais estão nos nossos intestinos, vai sair no cocô, né, os ovos, vai cair no meio ambiente, vai encontrar um hospedeiro intermediário, a qual a larva vai se desenvolver, e se a gente se alimentar desse animal, a gente vai ingerir esses ovos aqui, tá? E que vai dar origem ao animal adulto, ou seja, o ser humano é o hospedeiro definitivo, o porco ou o boi, né? O hospedeiro intermediário. Tem duas espécies de tênia, né? A Solium é o hospedeiro intermediário, o porco, e a Saginata é o boi. Aqui acontece uma coisa que é bem complicada, que é se por acaso a gente virar o hospedeiro intermediário, ou seja, a larva se desenvolver no nosso organismo, que é uma outra doença que se chama de cisticercose. Esse negócio aqui é complicado porque a larva se desenvolve e forma esses... me escapou o nome agora aqui. Desenvolver... Clothing... cara, me escapou o nome técnico desse negócio. A larva se desenvolve e faz uma bolsa, tá? E dependendo da espécie de parasita, não é só a tênia. Oi? Um cisto? Cisto, valeu. Forma um cisto, dependendo da espécie de parasita que pode ser um cisto grande. Eu, por exemplo, a minha iniciação científica na graduação em biologia molecular, eu trabalhava com evolução molecular de um outro cara desse, que é o Echinococcus, que infecta boi. A gente ia nos matadouros,
pegava fígado, cara, umas bolas assim, ó, que era uma bola maior que de tênis, umas bolas enormes, que era um cisto que tinha a larva do Echinococcus. A gente pegava esse cisto para trazer para o laboratório, para pegar a larva, para extrair o DNA e tentar identificar molecularmente as linhagens e pensar em formas de distribuição geográfica e como prover formas de parar com essas zoonoses que atacam o gado, né? Até às 8h30 a aula? Né? Eita. Tá, aqui tem a profilaxia, que vai ter a ver com com o ciclo de vida deles, tá? Daí, pessoal, aqui tem um resuminho dos plateumintos, tá? Com as características principais, né? Simetria, sistema digestório, circulação, excreção. Os plateumintos são bem simples, tá? Os tipos, né? A classificação, né? O tubular, trimatoda, cistoda, e aqui não entrou os monogênia, tá? Que eu coloquei lá. Daí a gente iria para nemateumintos, a Júlia vai comer meu fígado, eu vou ter que cortar isso, né? Então eu vou dar uma... Isso aqui, imagina uma lombriga se tivesse um Tinder, seria assim. Tá, eu vou terminar a aula aqui, porque já são 8h30. Daí eu vou ver como é que a gente faz para fechar os nemateumintos, tá? Tá bom, pessoal? Se alguém tiver uma dúvida agora... Professor, Oi. quando a gente fala em eumintos, né, que é o tema da aula de hoje, a gente está se referindo só aos plateumintos e aos nemateumintos, nemateumintos, então. Exatamente. Porque assim, isso aí não é uma... Eumintos não é uma classificação taxonômica, tá bom? Não existe um filo euminta ou um superfilo euminta ou alguma coisa assim, né? É mais uma forma de... Porque são animais bem relacionados evolutivamente, o plateuminto e os nemateumintos, então coletivamente a gente chama esses caras de eumintos porque eles compartilham bastante características em comum, tá bom?